E se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra, como seria o Brasil? Como seriam as terras tupiniquins caso fosse colonizada pelos ingleses? É uma questão que divide opiniões. Alguns dizem que seria um país como Canadá e Austrália, ou seria um país como Índia e África do Sul. Mas hoje eu tentarei responder a essa pergunta de a maneira mais realista possível, como construindo um universo alternativo onde os ingleses colonizam as terras tupiniquins. Bem, mas para saber por que os ingleses não conseguiram colonizar o Brasil. Bem, é simples. Derrota na Guerra dos 100 Anos, Guerra nas Rosas e principalmente o fato que na época Portugal ser uma potência bem maior que a Inglaterra. Mas para isso a gente fará algumas mudanças nessa realidade alternativa, como a Guerra dos 100 Anos não acontece e a Inglaterra e a França não brigam pelos territórios da França. Em vez disso, a Inglaterra cede os territórios à França, por dinheiro, claro. A Guerra das Rosas não acontece, em vez disso, as duas casas se unem desde o princípio. Também uma mudança importante seria que o Tratado de Tordesilhas não deveria existir. Em vez disso, deveria existir apenas o Butler Intercalata. Bem, sem o Tratado de Tordesilhas, Portugal não contesta o tratado e decide consolidar suas colônias nas Índias. E bem, os ingleses agora estão com caminho livre para estabelecer essa colônia no Brasil, que provavelmente a colonização começou entre 1500 e 1530. De, bem, essa colonização seria de início bem parecida com os ingleses extraindo pau-brasil no litoral, bem, e praticando escambo com os nativos, mas isso mudaria quando os indígenas começassem a se rebelar contra os ingleses. Os ingleses começariam a escravizar os indígenas e a colonização inglesa do Brasil começaria de fato a partir daí. Seria como nos Estados Unidos, dividido entre as três colônias, e dividido em uma colônia de parte de exploração e outra de povoamento, com o norte sendo de exploração graças ao clima mais quente e o sul sendo de povoamento graças ao clima mais frio e mais parecido com o da Inglaterra. Bem, na parte de povoamento viriam muitos corsários, piratas, bandidos, mercenários e prisioneiros políticos. E também viriam os protestantes que da Inglaterra, os puritanos que estavam fugindo da repressão religiosa. E bem, nessa parte ocorreria muitas conversas em massa os nativos à fé protestante. Na parte norte seria diferente, seria uma colônia de exploração, com lá havendo muita escravidão e sendo usada para a produção de cana-de-açúcar, algodão e tabaco. E também haveria muito extrativismo vegetal na parte norte, na região amazônica, principalmente o da borracha e o do lácteos e das madeiras exóticas para levar para a Europa. Bem, essa região teria muitos escravos. Isso causaria que a saca dos quilombos e revolta dos escravos também ocorresse nessa linha do tempo alternativa. Bem, já que os ingleses não eram sujeitos ao Tratado de Tordesilhas, eles se expandiriam bem mais rápido que os portugueses, conseguindo um território bem maior que o Brasil atual. Isso causaria diversos conflitos com o Império Espanhol, fazendo com que o Brasil, esse sendo o atual mapa do Brasil, bem maior do que já é. Bem, isso mudaria até quando os ingleses encontrassem ouro em Minas Gerais, onde o ciclo do ouro se iniciaria. Isso daria muito lucro para os ingleses, fazendo com que a Inglaterra fosse bem rica. E é bem provável que eles pegassem muito mais ouro que os portugueses, já que eles não iriam querer apenas um quinto do ouro. Bem, é bem provável que as primeiras revoltas de independência começassem na região, com uma figura como Tiradentes surgindo nessa realidade. E assim como aconteceu, essa figura obviamente seria executada, mas isso fortaleceria muitos movimentos de independência na região. Mas eu acredito que a independência viria após a Guerra dos 7 Anos, já que a Inglaterra acabaria se enfraquecendo. Com isso, é bem provável que a Inglaterra aumentaria muito os impostos à colônia, assim ocasionando uma guerra de independência da colônia, onde seria muito sangrenta, já que os ingleses não iam largar o Brasil com tanta facilidade. Bem, aproveitando disso, os americanos começaram a se rebelar também, já que estão com o caminho livre. E é bem provável que a Revolução Americana tivesse bem mais sucesso. Com as duas joias da coroa se rebelando, a Inglaterra se rende.
E ainda mais, as duas colônias teriam apoio da França, já que a França estaria bem feliz em ajudar as colônias mais ricas dos seus inimigos a obterem sua independência. Então a Inglaterra sofreu uma derrota esmagadora. No final seria assinado um tratado de paz entre os dois lados, onde a Inglaterra teria que largar de vez as colônias. Bem, é bem provável que após a independência o Brasil virasse uma república parlamentarista e tivesse uma constituição inspirada bem nos Estados Unidos. Além disso, o tio Sam seria o nosso principal aliado. E bem, é bem provável que as independências da América Hispânica fossem bem antecipadas, já que o Brasil apoiaria os movimentos. E bem, é bem provável que durante as guerras napoleônicas ocorressem algumas mudanças, como o rei sem a corte portuguesa para vir para o Brasil, é bem provável que o rei de Portugal não teria para onde ir. E é bem provável que Portugal, nessa realidade, teria que se aliar a Napoleão, caso contrário, ele seria invadido. Mas é bem provável que Portugal estaria em uma situação melhor, já que teria se expandido muito, colonizando todas essas regiões que estão marcadas em vermelho. Bem, o Brasil do Norte e o Brasil do Sul se diferenciariam muito culturalmente e também geraria tensões entre as duas regiões, o que causaria uma guerra civil pela abolição da escravidão. Mas eu acredito que o lado sul ganharia graças à industrialização, resultando na abolição da escravidão no norte e a consolidação da indústria no país. Bem provável que esse país teria uma importância bem maior no final do século XIX e início do século XX, com o país participando ativamente da Primeira Guerra Mundial e também da Segunda Guerra Mundial, enviando tropas em todos os frontes. Na Guerra Fria, o país ficaria ao lado dos Estados Unidos. E bem, esse país seria bem diferente hoje em dia. Além dele ser maior, ele falaria inglês, o que faria com que o inglês fosse bem mais falado. Isso facilitaria muito. Mas não seria um inglês como o inglês britânico ou americano. Seria um inglês brasileiro. Um inglês brasileiro com influências indígenas e africanas e outras influências dos imigrantes. Bem, mas eu acredito também que existem diversos sotaques, como inglês baiano, inglês sulista, inglês mineiro, inglês nordestino, inglês nortista, inglês da Serra Amazônica, inglês sertanejo e por aí vai. E bem, é bem provável que nós teríamos uma relação bem maior com os países do mundo ocidental, já que ficamos no lado deles na Guerra Fria. Bem, a composição étnica do Brasil também seria muito diferente, com a maioria da população sendo branca, seguida também de uma maioria mestiça, já que não houve muita miscigenação. Também em terceiro lugar estaria a etnia negra, mas também haveria outras minorias, como a minoria indígena e uma minoria asiática. E bem, o Brasil, ele seria um país rico ou pobre? Bem, eu acredito que por se industrializar bem mais cedo, eu acredito que o Brasil sim seria um país rico. Mas em si não mudaria muita coisa. A colonização do país não afeta muito o que ele vai ser no futuro. Mas uma realidade onde o Brasil foi colonizado pela Inglaterra nunca será conhecida e ficará apenas no contrafactual. Obrigado e até o próximo vídeo.